Tá. Já vai entrar? Pontuando nossa segunda aula de matemática. Agora a gente vai para a página 21. Então, aqui, aquele triângulo que estava lá na outra gravação, né? Quando caiu, era um triângulo escaleno, porque a prof tinha feito um triângulo que tinha todos os três lados diferentes. Aqui na 21, vocês tinham que ir lá no material de apoio, né? Eu até perdi. Aqui, achei o triângulo. Então, Bem, olha quando só. negócio e eu tirei essa parte ali porque tava tudo. Tá. Aqui tem Peraí, deixa eu só arrumar aqui a tela do lado. Peraí. Aqui. Então, aqui, para construir um triângulo isósceles, você pode fazer assim. Ó, aqui tem os 3 passos para fazer, né? O que que eu faço? Primeiro, eu traço uma linha na horizontal, marco o meu primeiro ponto, né? E marco o ponto final. E aí, eu marco um ponto no meio do comprimento dessa linha. Ok, marquei um ponto ao meio. Sem medir, tá, pessoal? Por quê? Se é no meio, eu tenho que olhar mais ou menos e colocar. Ou pegar a régua e medir, né? Dividir certinho e marcar a metade. Por esse ponto, trace uma linha perpendicular. O que que é uma linha perpendicular? Estão vendo aqui essa linha aqui, ó? Que ela vai na vertical. Então, ela tá aqui no meio, ela sobe, né? Então, eu fiz uma linha perpendicular e marquei um ponto qualquer sobre ela, aqui, o vermelho, né? E indique esse ponto com outra letra maiúscula. Então, aqui embaixo, o primeiro ponto foi M, o N e agora o P aqui em cima. No terceiro passo, o que que eu tinha que fazer? Unir, né, os pontos, ok? Então, o seu triângulo isósceles está pronto, certo? Isósceles, por que que ele é isósceles? Porque ele tem 2 lados iguais. 2 lados iguais e um diferente, Lado. né? Então, olha só, eu olhando ele aqui, ó, eu posso muito bem olhar para ele e dizer assim, ó, ele é um triângulo equilátero, que para mim parece que os 3 lados são iguais. Por isso que lá no CA, lembra? Enganou. Por isso que eu disse, peguem a régua para medir bem certinho, porque olhando assim, a gente olha, parece que é um equilátero, né, gente? Mas não é. Muito bem. A construção de um triângulo equilátero é pouco mais trabalhosa. Por quê? Esse triângulo, ele precisa ter os 3 ângulos iguais. Então, deixa eu baixar aqui. Então, ele tem que ter os 3 ângulos iguais. Então, eu vou fazer. Vocês pegaram o molde lá? Peguei, mas não dava dando certo. Por que que não deu? Meu molde ficou tudo errado. Aí eu achei por causa que era uma ponta. E daí eu rasguei achando que... Ah, a tá. pontinha que estava atrapalhando. Quem que conseguiu fazer? Montou ele? Mas eu consegui fazer completando ele. Completou aqui embaixo? Completei os exemplos Tá. ali. Então, aqui agora, nós vamos fazer... Conseguiu, Flavinha? Deixa eu ver o teu. Manda foto para a prof. Prof, olha bastante. Quem mais conseguiu fazer? Eu, prof. Conseguiu, Maria? Manda para a prof a foto. Eu, prof, eu acho que eu consegui, eu vou mandar. Ô, prof, olha o meu. Prof, eu também consegui fazer. Tá, então manda fotinho para a prof. Ô, prof, você tá gravando? Eu tô travando? Não. Tá travando. Não. Não. Só o vídeo. Mandaram? Tô mandando. Tá. Manda É que eu não tá coloco aqui. focando. Que não tá focando, pro. Não tá focando? Não. Pra mim, seus vídeos travam às vezes.
Tá, deixa eu abrir aqui o WhatsApp para a gente compartilhar, então. Espera aí. Por algum Flávia. motivo, eu confundi. Ó, mãe, Tem um negocinho eu ia aqui te que chamar é de mãe, prof. pagar, tá? Tá. Ó, Santa Fonte. o da Flávia. Mandei, prof. Tá. Ó. Certinho, Flávia. É só seguir os passos ali, né, gente? E aí você consegue fazer. Flávia, vamos ver quem mais mandou. Duda. Posso... Prof, não mostra o meu. Ô, Duda. Não pegou lá embaixo, Duda? Aqui. Ó, o da Duda. Muito Não bem. não tá compartilhando, prof. Não tá. Não Então, tá. espera aí. Espera aí. Não. Eu tenho uma desculpa do meu quarto desarrumado agora que eu pensei. Foi esse clone. Agora vai Me compartilhar. manda Compartilhou? bagunçado esse de A minha Compartilhou? desculpa foi minha. Tá. O da Duda. Quem mais mandou? Não mostra o meu, tá? Tá bom. Prof, eu não quero que mostre o meu Não também. tem problema. Ah, é esse daí. É esse daqui, ó. Aqui, ó, Murilo, ó. Então é isso que tu tinha que fazer, tá? Seguindo Ah, as esse aí. instruções lá de cima, você ia desenhar aqui embaixo o triângulo. Primeiro o isósceles, né? Que é esse aqui, seguindo aquelas dicas da apostila. prof, eu só mandei do primeiro. Vou mandar do Tá. segundo. E aqui você iria fazer o quê? Um triângulo equilátero, também seguindo aqui as pistas daqui, né? Ou pegando o molde lá do material de apoio. Vou te mandar então. Eu Tá. só não fiz os números. Ok, Vou botar um- então. Fechou aqui, beleza? Vamos voltar. Peraí, prof, eu vou te mandar. Também vou. Manda que depois a professora olha, tá bom? Vê se dá- Então, vê vamos se tá voltar lá certo. na apostila agora. É que eu fiz agora porque por algum motivo eu confundi isósceles com Ah, é? equilátero. Tá, deixa eu abrir a tela grande. Agora, então, fechamos a unidade, ok? Aham. Ok, vamos corrigir a tarefa. Vamos corrigir a tarefa da unidade 5. 23 a 25. Isso aí. Então, aqui, né, como eu já tinha falado, a gente vai estudar os números, áreas e estatística. Nesse capítulo, Eu gostava de estudar ângulo, prof. Oi? Que pena, eu gostava de estudar ângulo. Ah, mas às vezes volta de novo, tá? Então, ó, nesse capítulo a gente vai aprender um pouco mais sobre números com vírgula. Como é que chama esse número com vírgula? Decimal. Decimal. A gente já tinha estudado um outro número com vírgula. Qual que era? Qual é o outro número que a gente usa vírgula? Tá na ponta da língua. Sofia, essa Ó, Quando é que mandou essa? Quando é que vocês mandaram essa tarefa? Dinheiro também, prof. Dinheiro. dinheiro, lembra? Ah, dinheiro. Prof, quando você mandou essa tarefa? Eu mandei sexta-feira, Sexta passada. tá? Eu Então, não fiz, então. tá, então vamos fazer agora. Então, um pouco mais de números com vírgula, conhecerá hectare, calculará áreas grandes e fará uma pesquisa para descobrir como são os hábitos de leitura das pessoas que convivem com você. Então, aqui, o início da nossa unidade aqui traz os Jogos Olímpicos de Londres de 2020, né? Aí aqui fala assim, ó, o pódio na categoria ligeiro feminino. Então, o primeiro lugar foi Sara, segundo Alina, terceiro Chaline e terceiro também, que elas empataram, Eva. E aqui o pódio das argolas, ó, a Sara Menezes é do Brasil, ficou em primeiro lugar, e aqui o Arthur Zanetti também ficou em primeiro lugar. Então, vendo aqui o tempo dele, ó, 15.900, tá vendo?
Então, eu tenho 3 casas depois da vírgula. Já os reais, né, que é o nosso dinheiro, quantas casas eu tenho depois da vírgula só? Duas. Duas, Porque né? senão Então, vira... aqui, como são os números, os décimos, a gente conta décimos, né? Então, eu tenho 3 casas, que é os décimos, centésimos e os milésimos, né? Aqui, uma pesquisa detalha a distribuição das livrarias no país. 74 de cada 100 livrarias do Brasil estão nas regiões Sul e Sudeste. Então, opa, a nossa região está aí, né? Como uma das que estão com o maior número de livrarias do país. E aqui outro encarte que diz: vende-se um sítio de 3 hectares. Preço: R$300 mil. Então, nós vamos estudar isso aqui, ó. O que significa hectares? Já aqui, nós vamos estudar o quê? O que significa pódio? O que é pódio, gente? Vocês sabem me dizer? Não sei. A pessoa foi mas eu pro não pódio. sei especificar o que é pódio. Como é que é? A palavra especificar. Uma tabela. É onde a gente fica primeiro, Onde segundo, ficam os terceiro. 3 primeiros colocados. Onde a gente Tudo diz bem. Então, o pódio é os 3 primeiros colocados, né? Que fica lá o primeiro no meio, daí o segundo e o terceiro no outro lado, né? Oi? Ficam mais em cima, o primeiro lugar fica mais em Isso. cima, daí O primeiro lugar sempre vai ficar em evidência, né? Lá em cima, no alto do pódio, a gente fala assim, né? Muito bem. Então, vamos iniciar aqui, ó. Números decimais e o SND. O que é o SND? Alguém sabe? Alguém pesquisou Não o que é SND? eu só pra... Cortou do Guilherme Dutra. Fala de novo. Posso falar, prof? Pode falar. Sistema de numeração decimal. Muito bem, que é o que a gente vai estudar, né? Que são aquelas 3 casas depois da vírgula, né? Que são os décimos, os centésimos e os milésimos, né? Por exemplo, ele chegou 1/10 de diferença do outro competidor, né? Então, quer dizer, 1/10 numa competição tira o pódio da pessoa, né? Se eu treinei, eu baixei o meu tempo em tantos décimos. Aí fui fazer a competição. Chegou lá, teve um atleta que conseguiu, né, na minha modalidade, por exemplo, corrida. Então, eu fiz o meu tempo em 1 minuto 22 segundos. Ele fez em 1 minuto e 20 segundos. Quem ganhou? fez 1 minuto e 20. Quem fez em 1 minuto e 20. Então, 2 décimos já tira o pódio de uma pessoa. Então, por isso que eles treinam tanto. Eles treinam tanto para a perfeição. Por quê? Numa competição olímpica dessa, 1/10 significa o quê? Eles perdem a medalha de ouro, às vezes, né? Então, eles vão para lá para competir, lógico, né? A gente vai para competir. Mas a gente quer sempre ganhar a melhor medalha, não é? Vocês não gostam de ganhar medalha de ouro também? Gosto. Gostam, né? Então, quem é que não gosta de ganhar medalha de ouro, troféu? Ô, prof, eu quase ganhei na Olep dos 400 metros, mas foi por isso aqui que eu não passei do cara. Ah, Que pois era no é. finalzinho, eu tava me matando. Eu tava morto, assim. Então, Prof, em segundo lugar do pódio das... Primeiro foi Brasil, o segundo foi da China, o terceiro foi da Itália. É isso, né? Eu tava com a Isso. medalha da UEP. Liane. Prof, eu saí e entrei, tá? Tá bom. Muito bem. Então, vamos ali. Quem quer ler para mim? Então, leia. Números decimais e o SND. A ginasta brasileira Flávia Saraiva obteve a 5ª posição na apresentação de solo no Campeonato Mundial de Ginástica, disputado no dia 3 de novembro de 2018, em Doha, no Catar. Ela teve o desconto de 1/10 por dar um passo fora do tablado
e obteve nota igual a 13,766 pontos. Se não fosse a penalidade, Flávia empataria com a japonesa Mai Murakami, que ficou com a medalha de bronze, com a nota de 13,866. Simone Biles, dos Estados Unidos, ficou no alto do pódio, com a nota de 14,933. Com um ponto a menos, sua conterrânea Morgan Hurt ficou em segundo lugar. Muito bem, então tá vendo ali, ó, a diferença, né? São muito poucas e, infelizmente, vence a quem tiver o tempo melhor, né? Algum comentário aqui? Podemos Não. seguir? Muito bem, aqui na Diga Aí. Então, a pergunta que eu já tinha feito, você sabe o que significa o alto do pódio? É ficar em primeiro lugar no pódio. Conquistar o primeiro lugar, isso aí, ó, conquistar o primeiro lugar. Medalha de ouro. Medalha de ouro, né? Então, segunda pergunta, a qual colocação é entregue a medalha de bronze? E as outras medalhas quais são? Terceira colocação e as Aham, outras medalhas de ouro e prata. muito bem. Então, a medalha de bronze é entregue para a terceira colocação, a de prata para a segunda e a de ouro para a primeira. Cara de ouro. Isso. Terceira pergunta. Qual foi a nota obtida pela ginasta que ficou em segundo lugar ali no nosso texto? 13,866. Como é que é o nome dela? Morgan Hood. Flávia Saraiva. Não. Morgan Hood. Morgan Hood. Ficou em segundo lugar. Tá aqui, ó. Ó, aqui no finalzinho, ó. Aqui embaixo. É porque assim, ó, a Simone Biles dos Estados Unidos ficou no alto do pódio. Então, ela ficou em primeiro lugar, com o tempo de 14,933. Com um pouco a menos, a sua conterrânea, Morgan Hood, ficou em segundo lugar. Então, quem ficou em segundo lugar foi Morgan Hood, que obteve 13,933, que foi o pouco a menos, né? Que ela Calma aí, ficou. profitando. Prof, Oi. embaixo dessa pergunta da 3, olha para baixo o que está escrito aqui depois da resposta que a gente colocar. A resposta do terceiro pontinho aqui, ó. A diferença entre as notas das duas ginastas dos Estados Unidos foi de 1 ponto. Simone obteve 14,933 e Morgan obteve 13,933. Isso aqui, né? A diferença entre as notas, né, das duas ginastas foi 1 ponto. Isso aí mesmo, certinho, né? Olha aqui, ó. 14,933, 13,933. Muito bem, então olha só. A unidade usada para calcular as notas da ginástica é 1 ponto. Simone obteve 14 pontos inteiros. O que quer dizer inteiros? Pontos inteiros. Ponto certinho, assim? Que não teve... um ponto certinho, não tem os quebrados atrás, tipo, 14 pontos exatos, não tem, tipo, os números atrás dele. Exatamente, a mesma coisa assim, ó, eu vou dizer 14 reais. Tem os centavos? Não. Não, né? Então, a mesma coisa aqui, ela teve 14 pontos inteiros, ela não teve décimos, centésimos, nem milésimos nas outras casas depois da vírgula. Muito bem. Morgan teve 13 pontos inteiros, então. Esse tanto a mais é menor do que 1 ponto, menor do que a unidade. Por isso, é escrito à direita da unidade após a vírgula. Então, olha só. Esse aqui, ó. O 933, tá? Para ele chegar a 15, falta quanto? A da... Ó, aqui, Como ó. assim? Pode repetir? Por exemplo, aqui, ó. 14 pontos aqui é o inteiro, né? Falta 64, né? Isso, 67, né? 67. 67. 67.
67 centésimos de milésimos para chegar no 15 inteiro, né? Então, isso que quer dizer, ó, número inteiro é o que está antes da vírgula. Após a vírgula, é porque eu não cheguei a um ponto inteiro. No caso, para completar uma unidade, ó. Por isso aqui, ó, o M, o C e o D em minúsculo quer dizer o quê? O M de milésimo, o C de centésimo e o D de décimos, certo? Aí, antes da vírgula, começa a nossa unidade normal, que é unidade, dezena, centena, certo? Então, o que fica após a vírgula são os números decimais, né? Que é a parte decimal, porque ela não atingiu uma unidade inteira ainda para ela vir para cá. Para esse número se tornar inteiro, eu precisaria do quê? 67 centésimos de milésimos para completar o 15 redondo, né? Um número inteiro. Deu para entender essa parte? Deu, gente? Alguma dúvida? Deu. Vocês já tiveram número decimal ano passado, né? Também, né? Muito Já. bom. Então, olha só. Então, eu escrevendo os dois números em um quadro com as ordens do sistema de numeração decimal, temos esses números escritos com vírgulas são chamados de números decimais, que é o que eu estava falando até agora aqui, né? Então, a dezena com o D maiúsculo, as unidades com o U maiúsculo, os décimos com o D pequenininho, como eu já falei, minúsculo, os centésimos pelo C minúsculo, e você já conhece. Você também já sabe que as regras de formação das ordens são sempre as mesmas. Juntando 10 em uma ordem, trocamos por 1 na ordem à esquerda, né? Então, eu formando aqui esse número inteiro, eu vou trocar aqui o 4 pelo 5. E aqui vai zerar tudo, né? Porque ele vai virar um número inteiro. A próxima. Do mesmo modo que 10 unidades formam uma dezena, que a gente já sabe, 10 dezenas formam uma centena, ok? Para formar uma unidade, eu preciso de quantos centésimos? De 100 centésimos para formar uma unidade, certo? Muito bem. Então, esses números têm também o milésimo, que é representado pelo M minúsculo. 10 milésimos formam um centésimo. Lembra, ó, 10 unidades formam uma dezena. 10 milésimos formam um centésimo. Então, se eu estou aqui na casa do milésimo, né? Cada 10 milésimos vai formar o quê? Um centésimo, né? E para formar uma unidade inteira, eu preciso de 1000 milésimos. Então, para eu formar uma unidade inteira aqui, eu preciso ter aqui atrás, formar 1000 milésimos para eu completar uma unidade inteira. O nosso sistema de numeração permite acrescentar muitas ordens, tanto à esquerda, né, quanto à direita. Muito bem. Aqui a gente já estudou que é a classe das unidades simples, né, que é os nossos números que a gente forma, né? Então, a classe simples é o quê? Unidade, dezena e centena, né? Depois, classe dos milhares, né? Que é a unidade de milhar, dezena de milhar e a centena de milhar. Travou. Não, não travou. É que estão riscando aqui onde não é para riscar. Riscando? Não tem ninguém riscando. Aqui, ó. Mande pro. Não tem ninguém riscando. Mas que é isso? O D. Ah, Eu também tava procurando o risco. Tá. Ok. Então, olha só.
Classe das unidades simples, unidade, dezena, centena. Classe dos milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Tá vendo que aqui não traz o Mzinho junto? A gente coloca, lembra? A gente não coloca o M aqui? O DM, o CM? Acho que ia confundir com um dos milhões, né? Não, aí dos milhões é aqui, ó. Não, sim. Unidade de milhão, dezena de milhão e a centena de milhão. E continua ainda, tá, gente? Ainda continua a classe. Muito bem, então, essa aqui das unidades simples até a classe dos milhões, nós temos os números inteiros, né? E aqui para trás é o quê? A parte decimal. Então, nós temos o décimo, o centésimo, o milésimo, os décimos de milésimos, centésimos de milésimos e assim por diante. Porque se eu pegar a calculadora, dividir um número, vocês nunca viram que depois da vírgula, às vezes, dependendo do número, fica um monte de casa decimal? Já fizeram esse teste na calculadora? Ó, deixa eu fazer uma conta aqui no meu celular pra gente... Já. Na maioria das contas que eu faço. Né? Que dá um assim, ó. Por exemplo, eu vou dividir... Ó, eu dividi 11 por 8, né? Deu 1,375. Mas se eu... Não deu pra ver. Não deu para ver? Não tá muito claro. Mas a gente faz aqui. Isso, mas façam ali um número que fique bastante casa decimal. Vamos ver se vocês conseguem. Eu acho que eu conheço sim um Ó, número que fica. fiz um aqui, gente, olha aqui. Vê se deu para ver agora, ó. Deu Estão pra ver. vendo quantas casas tem ali? Um monte, né? Então, olha só para vocês entenderem. Que aqui, ó, nós temos 5 casas depois da vírgula, mas não quer dizer que eu só tenho 5 casas. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Quer dizer que eles continuam, tá? Só que, claro que a gente não vai estudar essa parte toda, né? Porque os números são infinitos, né? A gente sabe disso, né? Eu fiz uma conta, ficou 9 números atrás da vírgula. A minha ficou, deixa eu ver, 2, 4, 6, 10 depois da vírgula. Muito bem. Então, ao entendermos que para a esquerda, a cada 3 novas ordens, formamos uma nova classe, isso aqui a gente já estudou, né? Cada 3 ordens forma uma classe. Cada 3 ordens, uma classe. Cada 3 ordens, uma classe. Muito bem. Sim. Essa é a parte inteira do número, que eu falei que são os números inteiros, né? À direita, né? À direita, abrimos novas ordens, mas não temos formação de classes. Estão vendo que a parte decimal não tem classe? Ó, Sim. só fala que ela é a parte decimal, tá? Não importa quantos números após a vírgula, é a parte decimal. Dizemos que essa é a parte decimal. Ó, aqui diz assim, ó, que no quadro de ordens, as letras das ordens da parte inteira são maiúsculas e as ordens que representam a parte decimal, como eu falei, são minúsculas. Então, separamos a parte inteira da parte decimal, como eu já falei, usando a vírgula. Aqui ele diz, no dia a dia é comum dizermos apenas 14,933, não é? A gente não fala assim? Lemos. Olha como é que a gente lê esse número. 14 inteiros e 933 milésimos. Por que milésimos? Porque a última casa minha ali é o quê? Dezena, centena, décimo, centésimo, milésimo. Então, por que ele terminou em milésimo? Porque 14 inteiros, que é a parte antes da vírgula, 933 milésimos. Ó, décimo, centésimo, milésimo. Tudo bem? Nenhuma pergunta? Tá. Prof, o que você falou? Eu tive que sair para fazer um negócio. Eu falei aqui, ó, Murilo, porque a gente, aqui ele tá dizendo que no nosso dia a dia a gente fala assim, ó, deu 14,933. Só que o correto é falar
Por exemplo, se eu pedir para vocês escrever para mim esse número como eu leio, eu tenho que escrever 14 inteiros, 933 milésimos. Por que milésimos? Porque depois da vírgula eu estou com 3 casas. Então, olha só, a última casa é o milésimo. Então, eu vou escrever que é 14.933 milésimos. Por exemplo, se eu tivesse só 2 casas, então eu ia dizer 14 inteiros e 93 centésimos. Se eu tivesse 14,1, 14 inteiros e 1 Décimo. décimo. Entenderam? O porquê dali do final? Ok. Calcule a diferença entre a pontuação das duas ginastas. Então, lá eram 14.933 e 13.933, né? Então, ficou 3 menos 3, 0, 3 menos 3, 0, 9 menos 9, 0, 4 menos 3, 1, 1 menos 1, 0. Então, quanto que foi a diferença? Um ponto de diferença, porque uma unidade é igual a 1, né? 1 inteiro. Então, foi 1 ponto a diferença entre as duas ginastas. Entre a ginasta japonesa, 13.866, e a nota da Flávia, 13.766, foi 1 décimo. Calcule essa diferença. Então, olha só. 6 menos 6, 6 menos 6, 8 menos 7. Tá vendo? Ó, 1, né? 3 menos 3, 0. 1 menos 1, 1. Então, olha só. Foi 1 décimo, 0,1. 1 décimo a diferença entre as duas. Por isso que eu falo, 1 décimo tira o pódio da pessoa. Temos quantos minutos, galerinha? Menos de 10. Menos Temos de 10. 6 minutos. Tá. Vocês fizeram até a página 23, né? 25, desculpa. 25. 25. Eu gostaria que vocês fizessem da página 26 até a página 26, 27, 28, 29. Até a 29. Para sexta-feira, tá? Então, vocês Prof, a gente já tem muita tarefa. Não é muito, é pouquinho. 26 ou 29. Hoje é terça. Mas é porque quinta-feira eu vou ter que fazer uma outra coisa. Prof, essa tarefa eu vou te mandar, tá? pessoal. Eu acabei não fazendo. Ô, prof, E não liga Pode o meu falar, tô uniforme de escutando. jogo de tudo. ô, prof. Oi. Um monte de matéria. Gente, a gente já fez 12 páginas em sala. É só 4 folhas de atividade. Enzo, mas é chorar. porque você não entende. Já acabou uma unidade também. Eu entendo, por isso que eu disse que eu quero chorar, por causa que é muita coisa. Eu também quero chorar, Enzo. Todos. Até Então pode dar menos tarefa? Eu também quero chorar. Pra Eles vão ter 10 dias para descansar. Doeu. O prof é pra quando? dias de folga. Para sexta-feira, dia 17. Prof, não era Eu vou fazer hoje. Eu vou fazer hoje também. Prof, Sim. quais as páginas da tarefa? Aqui, ó, 26 a 28 para sexta-feira, 17/7, tá? Ah, tá, achei que era pra 29. 27/7, prof? 17/7. Tá. É da 26 a 28 para sexta-feira, 17/7. Muito bem, continuando. Calma aí, tô escrevendo aqui. Eu nem preciso anotar o dia. A máxima que pode ser obtida em qualquer aparelho de ginástica artística é 16 pontos, tá? Não sabia. Vamos calcular quanto saltou Simone Biles para atingir essa nota no campeonato de solo. Vamos precisar fazer trocas, pois no número 16, as ordens dos milésimos, dos centésimos e dos décimos estão preenchidos com 0. Prof, Oi? prof, Oi? começou a dar um negócio.
aqui no seu som, no seu áudio. Sério? Pra mim tá normal. O Tá, celular então tá olha indo só. até- É bem legal o RA positivo da página 29, Pro. É, né? É muito Bem lindo. legal. Realmente. Ô, gente, olha só. Aqui, ó, quando eu falo assim, ó, eu tenho um número inteiro, né? Que foi o caso da Simone, né? Então, o outro número, ele tinha décimos, centésimos e milésimos. Então, para eu fazer esse cálculo, eu tive que fazer o quê? Colocar o 16 antes da vírgula e após a vírgula, o que que eu coloquei? Completei com os zeros. E agora, eu tenho que fazer essa continha, né? Então, aqui do lado tá aqui, ó. Então, esse zero aqui pediu emprestado para o lado, ficou com 10. 10 menos 3, 7. Novamente, 9 menos 3 ficou 6, né? E aqui, 9 menos 9 ficou 0. 5 menos 4 ficou 1, porque eu tive que pedir um emprestado para esse daqui, né? Por isso que eu fiquei com 5. A conta, gente, é igual como a gente faz a outra. Vai emprestando igualmente como eu empresto lá nas nossas continhas de subtração normais, tá? Mesmo que tenha os números após a vírgula ali, os décimos, mas a minha subtração vai ser igual. Estão vendo aqui, ó, que ele pede emprestado, vira 10, pede emprestado aqui para frente do número, tá? Então, fica igual. Então, quanto foi a minha diferença? Hein, galera? Foi de Ô, prof, eu fiz 0,1 centésimos, 7 milésimos. 1,67, 1 inteiro e 67 Milésimos. milésimos, né? Então, olha só, Por que aqui 1,666? Lemos 1 inteiro, 67 milésimos. Ou 1 inteiro e 67 milésimos. Aqui, gente, eles erraram, tá? Porque não é 1,667. Estão vendo? Estão vendo? É, Aqui, ó. sim. Tá? Aqui tinha que ser um 0, ó. Tá? Então, lemos 1 inteiro, 67, 6 centésimos, 7 milésimos. Ou 1 inteiro e 67 milésimos. Arrumem na apostila de vocês, gente, um 0 aqui, ó. Para não confundir vocês. Aqui, ó. Esse 6 aqui é um 0, tá? Muito bem, continuando.